Gente, eu gosto muito do minimalismo, eu sou minimalista e eu acho importante a gente conversar sobre isso porque o minimalismo ele é muito mais do que simplesmente ter poucas coisas. Ele tem muito mais a ver com o fato de que ter menos coisas significa que eu tenho mais atenção, mais espaço, mais tempo, mais recurso para colocar nas coisas que realmente importam para mim. O minimalismo, ele não é simplesmente você ter poucas coisas, mas você ter coisas que realmente importam pra você, ou que são úteis pra você, ou que você realmente ama. Essa que é a grande questão. O que acontece é que assim, a gente vive no capitalismo, né? E dentro do capitalismo existe toda uma cultura do consumo. Tem sempre um novo celular para você comprar, um novo computador, uma nova caixa de som, uma nova roupa, uma nova blusinha, uma nova moda. A moda muda, cada estação tem uma moda diferente. É muita coisa. Então a gente entra num ciclo de sempre precisar de mais coisa, de mais coisa, de mais coisa, de mais coisa, e vai intocando a nossa vida. Porque à medida que a gente vai intocando a nossa vida, o que a gente não percebe é que a gente vai parando a energia e a gente vai se prendendo. Tudo o que a gente tem prende a gente de alguma maneira. E isso aconteceu comigo uma época da Austrália, que foi quando eu comecei a ficar minimalista, quando eu tinha acabado de voltar da minha certificação de coaching na Europa. Tinha voltado para Brisbane, que era a cidade onde eu morava, para minha casa, que era uma casa que eu tinha há 5 anos. Era uma casa toda montada. Foi a minha primeira casa que eu não dividia apartamento com geral. E era a minha casa. Tinha minha cara, eu tinha escolhido o sofá, eu tinha escolhido a mesa, eu tinha escolhido os quadros que estavam na parede. Tudo era meu, tudo tinha minha cara, tudo tinha significado naquela casa. E eu tava no telefone com uma amiga que morava em Sydney, uma amiga brasileira que eu já conhecia desde o Brasil, que tinha mudado pra Sydney, e a gente sempre tinha aquela brincadeirinha, aquela coisinha, né? Vem pra Brisbane, vem pra Sydney, vem pra Brisbane, vem pra Sydney. E nessas ela tava, vem pra Sydney, vem pra Sydney. E como eu tava começando uma nova carreira, não tinha mais aquele meu emprego me prendendo ali, por que não? Aí fui na imobiliária e descobri que como meu contrato tava lá já meio que suspenso, tava pra renovar, eu só precisava dar 2 semanas de aviso pra mudar de apartamento. Falei, vou pra Sydney. Só que o que eu ia fazer com toda a minha mobília? Porque eu tinha toda uma mobília de casa. Eu tinha um apartamento de 2 quartos, então tinha 2 camas, porque tinha uma cama pros hóspedes, tinha... Enfim, gente, uma casa. O que eu faço com essa casa? Porque eu já tinha tentado mudar pra Sydney antes, uns anos antes, e tinha dado terrivelmente errado. E eu, gato escaldado, né, gente? Aí eu ficava assim, não, eu não vou levar tudo pra Sydney, porque isso era uma mudança interestadual, sabe? E é caro você botar toda a Austrália num caminhão pra levar pra outra cidade que fica, sei lá, a 800 km de distância, né? Eu queria ir mais livre, leve, solta, sabe? Mas ao mesmo tempo, o que eu ia fazer com tudo aquilo? E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou botar no depósito. Eu vou botar no depósito, vai ficar tudo tomando poeira, parado. Mas eu vou dar, mas aí todas as coisas que eu, foi difícil de comprar, sabe? Eu vou me livrar de tudo. E fiquei nesse impasse já, né? E aí aconteceu uma bênção, né? Que uma das minhas melhores amigas estava mudando de Sydney pra Byron Bay, que é uma cidade pertinho de Brisbane, e ela tava vindo sem nenhuma mobília, sem nada. E aí eu falei pra ela, por que eu não te empresto tudo meu, você fica com todas as minhas coisas, e quando eu me estabilizar em Sydney e eu quiser as minhas coisas, a gente organiza de eu pegar e você se programar de comprar as coisas pra você. E assim foi. E gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a perceber que quanto menos coisa eu tinha, mais livre eu tava. Porque é muito mais fácil você mudar com, 5 caixas do que você mudar com um caminhão. Tudo que a gente tem vai pesando, né? E vai ficando aquela coisa, nossa, aquilo. E óbvio que eu não tô falando pra você se livrar de todas as suas coisas, né? Mas pra mim, naquele contexto, fez muito sentido. A partir dali eu comecei a sacar, nossa, quanto menos coisa eu tenho, mais mobilidade eu tenho. E quanto mais mobilidade eu tenho, mais liberdade eu tenho. E um dos meus sonhos naquela época era me tornar uma nômade digital. E os nômades digitais são pessoas que viajam com computador, tem um negócio digital, né? Um emprego que eles trabalham remotamente e viajam. E esse era o meu plano, né? E eu cheguei a fazer isso uns anos depois. Então eu já tava começando a pensar nisso, de que eu queria ir viajar e pra isso eu ia ter que ter poucas coisas. E eu comecei a perceber que quanto menos coisa eu tinha, mas que as coisas que eu tinham muito sentido pra mim, mais rica ia ficando a minha vida. Porque eu tinha menos roupa, mas todas as roupas que eu tinha, eu amava. Eu tinha poucos pratos, mas todos os pratos que eu tinha, eu amava. Eu tinha pouca coisa, então era fácil de carregar. Se eu
se eu quisesse mudar de um lugar pro outro. As coisas foram criando mais sentido. E eu fui tendo mais consciência das coisas que eu tinha. Então, quando eu ia sair pra comprar coisa, comprar roupa ou comprar coisas pra casa, eu pensava, mas eu realmente preciso disso? E isso começou a fazer com que eu gastasse menos, porque eu me questionava. Mas isso é realmente importante pra mim? Eu tô precisando disso na minha vida agora? E muitas vezes, principalmente quando a gente fala de sapato, de bolsa, tipo, eu não preciso de tantas bolsas, não preciso de tantos sapatos, né? Tipo, eu só tenho 2 pés. Não tem jeito, sabe? O que eu comecei a perceber é que eu sempre tinha, sei lá, 15 pares de sapato, 2 que eu sempre usava e outros 13 que eu usava uma vez a cada nunca, sabe? E a gente vai se apegando, né? Ai, não, mas é que esse aqui eu comprei naquela época, que não sei o que, não sei o que lá, mas esse aqui foi fulano que me deu, esse que não sei o que lá. E a gente vai se apegando. E o que a gente não percebe também, num ponto de vista sustentável, assim, é que quando a gente bota pra circular, outras pessoas usam. Aquilo é útil, aquilo tá vivendo um propósito. A gente fala muito de propósito de vida, né? Eu acho que o minimalismo tem muito a ver com viver com propósito, que você dá propósito não só pra sua vida, mas pra tudo que você tem também. Aquilo tudo tem um propósito, não fica simplesmente guardado na gaveta sem propósito, sabe? Que nem você vê essa questão dos meus móveis. Até hoje a minha amiga tem esses móveis. E é muito legal ir visitar ela, porque eu vejo os móveis, mas eles já não são meus, porque eles estão, obviamente, a casa dela, tem a cara dela, mas são assim, eu posso revisitar esses móveis e eu revisito essa minha casa, que foi uma casa que foi muito especial pra mim, num momento muito especial da minha vida, mas ela agora tá, tipo, vivendo além, sabe? É como se fosse, tipo, uma vida após a morte. Tem uma vida após a morte das coisas. E, claro, nesse aspecto eu tenho o privilégio de poder visitar, né, os meus móveis antigos, mas mesmo coisas que eu dei e que eu não tenho mais como revisitar, eu sei que, tipo, em algum lugar ela tá vivendo. E isso é uma coisa que me traz preenchimento. Pensar que as coisas que eu tenho e que eu não tô usando podem ter sentido pra outras pessoas. Isso faz com que o mundo seja mais sustentável, porque do jeito que tá, no nível de consumismo que a gente tá, e não vai ser sustentável e não é bom pra gente. Não tem, quanto mais coisa você tem, mais coisas você tem que cuidar, mais tempo você tem que investir, é mais difícil pra limpar, é mais difícil de cuidar, é mais dinheiro que você gasta em manutenção. Tipo, por exemplo, carro é uma coisa que eu nunca sonhei em ter. Eu vejo carro como uma grande dor de cabeça. Óbvio que se você precisa de carro pra trabalhar, eu não tô nem questionando as suas escolhas, tá? Tipo, eu tô pensando na minha vida. Eu sempre foi uma prioridade pra mim morar perto de transporte público, pra que eu não precisasse ter carro, porque pra mim carro era assim, não, carro quebra, carro vem botar gasolina, carro bate. Às vezes você dirige super bem, mas vem alguém bate no teu carro, aí você tem que ir lá, mesmo que você tenha seguro, tem franquia, sabe? Esses gastos que vão indo, isso eu tô falando do carro, mas tudo na nossa vida, né? Então o minimalismo ele foi uma prática que me trouxe muita riqueza na minha vida, porque as poucas coisas que eu tenho são coisas que eu valorizo. E aí, óbvio, né? As minhas roupas, elas se detonam muito mais rápido, né? Porque eu uso várias vezes, porque eu não tenho tantas. Mas isso também é legal, porque faz com que eu possa circular mais, né? Sem ter acúmulo. E ó, gente, óbvio que eu não sou uma pessoa assim, nossa, absolutamente tudo que eu tenho tem um significado, um grande propósito. Não é assim, né? É fácil acumular, mas é uma prática, é algo que eu tô sempre observando, sabe? Isso aqui tá demais na minha vida? E o mais louco é que essa forma de pensar, essa forma de olhar para as coisas, eu falar, mas isso aqui tem um propósito? Mas eu realmente preciso disso? Isso aqui não ia estar melhor na mão de outras pessoas? Isso faz com que eu faça melhores perguntas para mim mesma em relação à minha vida. O jeito que eu tô gastando meu tempo é realmente importante para mim? Os hábitos que eu tô cultivando, eles estão realmente me levando pra onde eu quero ir? As pessoas com quem eu tô convivendo, elas estão realmente adicionando pra minha vida? E, gente, eu não sei, mas pra mim isso tem muito a ver com o papo de viver com propósito. A gente vive com propósito quando a gente sente que o que a gente tá fazendo faz sentido. E quando você começa a se questionar se o que você tem faz sentido ter, é a mesma pegada, entende? E isso pra mim, viver com propósito é uma coisa que sempre foi importante pra mim. E o minimalismo, ele me trouxe muito essa pegada. Existe bastante coisa aí, hoje em dia, que fala do minimalismo, livros e tal. E tem até um documentário no Netflix, que vale a pena você dar uma olhada se isso é uma coisa que te chama atenção. Eles entram por outros ângulos, né? Mas
Foi esses caras do documentário que eu comecei a entender que a vida que eu tava escolhendo tinha um nome, que era minimalista, né? Porque teve todo esse lance aí da mudança, que eu comecei a sacar essas coisas. E passou um tempo eu escutei um podcast com eles, e eles estavam contando disso, e eu falei, nossa, existe um movimento, né, que encaixa nisso. E eu acho que faz bastante sentido, principalmente se você é uma pessoa que quer viver uma vida mais conectada, uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, uma vida em que você tá mais envolvida, né? Se você quer sair do automático. Eu acho que o minimalismo é uma ótima prática pra te ajudar a sair do automático. E lembra, não precisa, você não vai ter que se livrar de tudo, você não vai ter que viver só de uma mochila, se desfazer de todas as coisas. Não, o importante do minimalismo são essas 3 perguntas. É importante pra mim? É útil pra mim? Eu amo isso? Então pode ser que você tenha alguma coisa que assim, sei lá, um bule que era da tua avó, que você não usa pra fazer chá, que você não é importante, não é útil na tua vida, mas que te lembra a tua avó. Aquilo ali é um acesso à tua avó, sabe? Então, assim, mantenha o bullying na tua casa, não tem problema nenhum, sabe? O carro é importante pra você porque você leva as crianças pra escola e vai pro trabalho. Então, mantenha o carro. A questão não é você se desfazer das coisas. A questão é, isso tem propósito na minha vida? Isso vai te ajudar a questionar se o jeito que você tá vendo tá fazendo sentido pra você e, consequentemente, trazer mais propósito pra sua vida. Eu acho que é bem válida essa reflexão. Então, deixo aí com você agora. E deixa o seu comentário, eu quero saber o que você acha do minimalismo, se você já tinha ouvido falar, se você pratica, como é, o que você acha. Se você quiser me acompanhar e ter mais textos e vídeos lá no Insta, eu boto coisa nova todo dia. A gente pode continuar por lá também, tá bom? É isso. Beijo, tchau. É mais sobre você ter poucas coisas que você realmente se importa. No fim da vida, o minimalismo... você tem que realmente importa na sua vida?